Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Apresentamos agora mais um vídeo sobre economia política da guerra na Ucrânia. Será apresentada a parte 3. De saída, sempre salientamos que nossos vídeos se baseiam em algumas premissas. Uma é que é possível conhecer a realidade efetiva, nas palavras do filósofo Hegel. Não é? Aliás, nós aqui evocamos umas palavras do Evangelho, onde Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, o nosso propósito é contribuir exatamente para elucidar o que está acontecendo, quais as raízes, o que está por detrás da crise ucraniana, né? Como e por que ela começou, né? E qual deve ser o seu desdobramento mais provável. Não? E, em segundo lugar, há o princípio da dúvida metódica de François Descartes, não? Que duvida, que significa que devemos duvidar de tudo. Isso não nos levará ao ceticismo, mas exatamente o conhecimento da verdade. E, finalmente, não nos podemos esquecer que nós vivemos num mundo onde uma mentira dita 1000 vezes se transforma numa verdade. Como já dizia Hitler, e isso ficou consagrado nas palavras de Joseph Goebbels, que era o seu ministro de propaganda. Então, com base nisso, nós vamos apresentar o nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e os nacionalistas ucranianos. Bem, a eclosão da Primeira Guerra Mundial assistiu desde o início à repressão dos ativistas ucranianos no Império Russo e à prisão em massa dos russófilos pelos austríacos. Foram presos no que é considerado o primeiro campo de concentração da história, que é Tallerhof. Não foi um campo de morticínio, como no caso dos campos de Hitler, que foram construídos para o assassinato em massa. Não, esse não. Mas esse foi um campo que abrigou 30 mil russos, na verdade. O autor que eu usei diz russófilos, ou seja, pessoas favoráveis em prol dos amigos dos russos, mas na verdade foram russos, que estavam vivendo nas regiões ucranianas da Galícia e que foram presos pelo Império Austro-Húngaro. Foram colocados nesse campo de concentração, só que quando eles lá chegaram não tinha um campo de concentração, foi um terreno baldio. E eles foram colocados lá e ficaram quase um ano, até construírem os lugares. Um ano no relento, e muitos morreram. Dos 30 mil, 3 mil morreram. E está aí uma placa memorial para a memória dos russos, dos Cárpatos, rutenos, que para lá foram, tá certo? Para lá foram. E que muitos morreram, principalmente crianças. Imaginem você ficar no relento, inclusive para atravessar um inverno ao relento. Muitos morreram. Os líderes não ufólogos do movimento ucraniano da Áustria-Hungria declararam sua lealdade à monarquia, evidentemente para evitar ser presos também, convocando os ucranianos a lutarem pela Áustria como a Rússia autocrática, que seria seu pior inimigo. Ou seja, eu viver sob o domínio da Áustria, tudo bem, mas sob o domínio da Rússia, de jeito nenhum. Porque a Rússia é autocrática. A Áustria-Hungria era um império também, mas não era autocrata. Efetivamente, o imperador tinha mais limites às suas ações do que no caso da Rússia, que era um autocrata que quem mandava era ele só. Não? É claro que havia determinados constrangimentos, mas nós não vamos ficar discutindo isso aqui.
A Áustria e a Alemanha formaram, inclusive, forças de combatentes ucranianos, né? De combatentes, várias algumas divisões, no caso da Alemanha, né? Regimentos, no caso da Áustria, né? Que combateram na frente de batalha contra as tropas russas, né? Bem, só que a, a, a Primeira Guerra Mundial foi, né, foi o que a causa imediata, né, da Revolução Russa, que vai eclodir em 1917, né, fevereiro no calendário ortodoxo, né, a Rússia não usa mais esse calendário, né? Então a Revolução de Fevereiro, na verdade, ocorreu em março, mas tudo bem, não é? Nós não vamos ficar discutindo essas coisas. A Revolução de Fevereiro, né, foi resultado da guerra, né, imediatamente. É claro que a guerra, né, como disse um pensador, que é quem me esqueceu, né, mostra a verdade, né, a realidade dos estados, né, o que está por detrás, né, se o estado é sólido ou não. E no caso da Rússia czarista, né, a guerra mostrou as fragilidades, como tinha ocorrido na guerra de 1905 contra o Japão, que a Rússia perdeu, né? E agora a Rússia também vai perder essa guerra, né, contra as potências centrais, né? Principalmente a Alemanha, mas o Império Austro-Húngaro, que tinha maior contingente militar na fronteira com a Rússia, né, também vai desempenhar determinado papel, né? Então, né, a fome, os resultantes problemas, né, que se acumularam levaram à Revolução de Fevereiro, que ocorreu como do dia para a noite. Né? No próprio dia, o Czar falou que estava acontecendo uns distúrbios, mas que não era nada de importante. Né? Na mesma tarde, ele estava deposto, ele tinha renunciado. Não? E representantes, né? Quando ocorreu a Revolução e o Czar abdicou, né? A chamada Duma, o parlamento, né? Que não tinha um papel virtualmente ou quase decorativo no Império Russo, né? A Duma assumiu. Né? Ela não teve nada a ver com a Revolução, não foi uma das causas da Revolução, mas ela assumiu o poder. Né? Ao lado dela assumiu também o soviete. Soviete significa conselho, né? De operários, trabalhadores e soldados de São Petersburgo, que era a capital do Império. Né? Então houve o duplo poder que vai terminar, né? Com a Revolução de outubro, né? Que vai colocar no poder os soviéticos tirando o poder, né, do governo provisório. Então, e na Rússia toda vão se formar sovietes e também as municipalidades locais os poderes locais os grupos políticos locais vão assumir o governo, as funções de governo, né, nas principais províncias, né, oblastes, ou nos principais países que formavam o Império Russo. Né? E isso aconteceu na Ucrânia, né? Onde na capital Kiev, né, se formou um comitê executivo que deveria manter a ordem e atuar como uma extensão do governo provisório. Então se formou uma equipe, né, governamental articulada, vinculada ao governo provisório. O governo provisório foi o governo da Duma, né, organizado pelos membros da Duma, do parlamento do Império Russo. Enquanto isso, o soviete, deputados, operários e soldados de Kiev tornou-se o centro da esquerda radical na Ucrânia. Né? Isso aí é o correspondente ao soviete deputados, operários e soldados, que está voltando uma vez, operários e soldados de São Petersburgo. Né? Bom, até aí está igual. Né? Mas, ao contrário do que aconteceu em Petrogrado, né, que é São Petersburgo, né,
um terceiro ator entrou em cena em Kiev. Em 17 de março, os nacionalistas ucranianos, coloquei nacionalistas aí, isso já deve ter ficado claro nos vídeos anteriores, né? Porque esses nacionalistas ucranianos sempre recorreram a forças estrangeiras para dar-lhe o suporte que careciam internamente. Os nacionalistas ucranianos estabeleceram sua própria organização, a Rada. A Rada significa conselho, né? Significa Rada Central. Significa a mesma coisa que soviético, só que é a denominação ucraniana, né? Bem, foi criada pelos moderados liberais, né, da Sociedade dos Progressistas Ucranianos. Bom, aí tem uma manifestação dos revolucionários em Kiev, né, e abaixo a demonstração pró-Rada em Kiev em 1917. Né? Também se pergunta assim, é claro que houveram manifestações pró-governo provisório, né, comitê do governo provisório e pró e pró-soviético. Né? Bem, a Rada negligenciou resolver. Acontece, né? Isso não sou eu que estou falando, né? Isso são os autores que estão usando. O principal deles é esse que está citado aí, Subtelny. Né? Tem o PRO, tem o Subtelny, tem vários. Né? Mas são autores, né? Esses dois que eu citei são autores pró-ucranianos, são autores, né, que acham que a Ucrânia tem uma história à parte, que ela sempre foi explorada, foi tolhida pela Rússia. Não? Na verdade, nesses autores, né, com que eu estou usando, né, muitas vezes eles têm passagens que dizem o contrário. Né? Mas a visão geral, né, são autores pró-Ucrânia. Né? A Rada, né, negligenciou resolver os problemas de qual? Manutenção da lei e da ordem, o abastecimento da cidade. O que eles ficaram fazendo no final? Eles ficaram discutindo entre si, como é que era o poder, quem que ia cuidar de quê, o que ia fazer, discutir, e o mundo acabando lá fora. Funcionamento das ferrovias, tá certo? Redistribuição de terra. Vamos lembrar que os camponeses, né, que na verdade o exército czarista era formado essencialmente de camponeses, não os oficiais, mas os soldados sim. E eles queriam terra, né? Eles queriam terra. Né? Então, de forma que a desordem e a anarquia se espalharam na Ucrânia, tá certo? Então, com isso, né, a Rada ficou desacreditada pela população, né? Em julho, a desintegração do exército russo na Galícia. Isso é muito. A revolta, né, a Revolução Russa, ocorreu em 28 de fevereiro, no calendário ortodoxo, ou início de março. Nós estamos em julho e a guerra continua. Olha, como é que você continua uma guerra, né? O que a população russa, do Império Russo, né, não é só russa, né? Russa, ucraniana, de todos os estados membros, né, os países membros que pertenciam, né, ao que formava o Império Russo, né, eles queriam o quê? Eles queriam paz, terra, tá certo, e pão. As três grandes reivindicações. O povo estava passando fome, estava morrendo na guerra, né, enfrentando várias dificuldades, né? Então, e queriam a terra, porque eles eram os camponeses. Aqui, como nós mostramos no vídeo anterior, né, tinham passado tinham sido libertados, eles eram camponeses, eles eram servos, foram libertados em 1861, né, quando teve a emancipação dos servos na Rússia, mas eles perderam, na verdade, terra, perderam 20% das suas terras, né, e tiveram que pagar pelas restantes, não é? Então, a situação... E ainda ficaram endividadas junto com o governo, por 49 anos. Então, a situação do campo foi, embora isso tenha permitido o desenvolvimento dos camponeses médios, da formação de uma classe acomodada de camponeses, uma classe de camponeses que
empregava assalariado, vamos chamar de kulaks, né? Kulak significa punho, né? Um termo pejorativo, né? Mas não foi inventado pelos bolcheviques, né? Foi inventado pelos próprios camponeses, né? Porque punha assim, que se trata consigo na base de murro, essa é a ideia que está subjacente a essa imagem, né? Então, quer dizer, eles ainda continuaram a guerra e lançaram, inclusive, uma ofensiva que foi muito bem sucedida inicialmente, que é a ofensiva do general Brusilov, né, na região exatamente contra o exército austro-húngaro, que também estava muito mal. E a Áustria, a Hungria também tinha grandes problemas, né, sociais e nacionais foram revelados durante a guerra, né, emergiram durante a guerra. Então a ofensiva inicialmente foi muito bem sucedida, né? O exército russo avançou muito, mas aí os tropas germânicas alemãs intervieram, né? Rechaçaram o exército russo que sofreu uma grande derrota. E aí o exército russo, na verdade, se desmoronou, se desfez e os soldados voltaram para casa, desertaram em massa, milhares, centenas de milhares, né, foram para casa, milhões na verdade. E aí isso acabou com a guerra. Né? Na verdade, os bolcheviques chegaram ao poder porque o governo provisório tinha inclusive continuado a guerra. Né? Então o que vai haver? A desintegração do exército russo na Galícia, como nós falamos. Né? Galícia né, era a fronteira, onde parte do exército russo estava na fronteira lutando contra o exército austro-húngaro. Né? Essas forças participaram da ofensiva. E aí, quando ela deu errado, né, o exército dissolveu, né, se desintegrou. E aí, né, a Ucrânia foi invadida, inundada com milhões de soldados fortemente armados, radicalizados e violentos. Milhões porque o exército, se não me falta memória, russo nessa época era formado de 6 milhões de soldados. Né? Bom, só que o governo, né, bolchevista, né, vai né, assinar a paz. Tá certo? Uma das primeiras preocupações do novo governo, né, que assumiu um poder em outubro, que na verdade foi em novembro de 1917, né, foi a Revolução Comunista, né, e uma das primeiras medidas foi o decreto da paz. Né, e aí foi uma negociação difícil, inicialmente desastrada, mas nós não vamos falar nisso, nós vamos falar que em março de 1918 houve o acordo de paz, né? Só que a Rada também participa das negociações, né? E vamos colocar aqui também assina, né, os tratados assina tratado de paz com a Alemanha. Ela não foi convidada. A Rada né? Ela não foi convidada. Mas ela entrou lá de cara de pau e assinou, né? Querendo ajuda militar em troca de fornecimento de alimentos. Ora, quer dizer, ela estava querendo se legitimar primeiro. Sabia que não tinha apoio popular. Daí ela precisava de contingentes armados da Alemanha para ela subir o poder. Só que o povo da Ucrânia, como o resto do Império Russo, estava passando fome. E eles queriam fornecer grandes quantidades, que foi o que requerido pelo governo alemão. Né? Então observe o que é de se pensar. Né? Poxa vida, nacionalistas, hein? Que legal, que legal. Só que aí um exército de 450 mil alemães e austríacos invadem a Ucrânia e que é um exército, né, a Rada no poder. Exatamente, assim, agora ela fica no poder e ela vai me dar os alimentos, né, e eu que coloquei ela no poder, né. Bom, os não ucranianos ficaram perturbados com o rompimento de laço entre a Ucrânia e a Rússia. Os não ucranianos, né? Que estavam onde? Que estavam lá na Ucrânia. Os camponeses pobres não conseguiram a terra que esperavam.
Os camponeses ricos e os grandes senhores de terra ficaram furiosos com a nacionalização das grandes propriedades, porque o governo, né, sabia que ele só teria alguma legitimidade se fosse entregue as terras para os camponeses. O que fez o governo soviético? Falou assim, olha, quem vai resolver isso são os próprios camponeses, através dos sovietes de camponeses. Eles dividem a terra do jeito que eles quiserem. Né? O que fez a Rada da Ucrânia? Confiscou a terra só dos grandes proprietários, porque ela, na verdade, não queria ferir demais os grandes proprietários, que ficaram furiosos com ela. Certo? Então, na verdade, ficou todo mundo insatisfeito com a Rada, né? Tá certo? Que tem esse texto, né, eu cortei, mas ficaram furiosos não apenas com a nacionalização das grandes propriedades, né, mas também, né, com a penetração dos alemães em território ucraniano, porque os alemães e austríacos, Áustria e húngaros, né, foram super autoritários, tratavam mal a população, confiscavam bens da população, executavam pessoas que eles achavam que eram que protestavam. Então, não foi uma ocupação tranquila, né? Nunca foi. Então, e pior é o seguinte, que a Rada, né, não tinha nenhum mecanismo para coletar alimentos. Então, o que fizeram os germânicos? Os alemães a dissolveram em 2 de abril, não durou muito, um mês. Tá certo? E colocar no lugar um hetman, né? Um novo hetman, né? Hetman é um líder, né? Dos cossacos, né? Pavlo Chorapadsky, né? Que ninguém gostou da história. Pelo menos não os camponeses operários, que era a maioria da população, né? 80% era camponês, né? Se pegar mais um 10% operário, sobrava 10% da população. Né? E mesmo assim, tinha os funcionários que estavam ressentidos com a penetração de germânicos no novo território. Né? Então, ocorreram levantes camponeses cuja força entraram em Kiev em 14 de dezembro. Tá certo? Seguiu-se um período de caos completo. Em 1919, 6 exércitos diferentes, os dois ucranianos, por quê? Porque tinha mais os bolcheviques, os brancos, os da Entente, os poloneses e os anarquistas, os 12, não é isso, os exércitos, dois ucranianos, os bolcheviques, o exército dos bolcheviques, né, o dos ucranianos, dos bolcheviques, então aqui é o seguinte, dos bolcheviques, dos brancos e os da Entente, os dos poloneses e dos anarquistas, né? Makhno, né? Que era o grande guerrilheiro anarquista, né? Que estava operando na região e que vai apoiar, né? Os bolcheviques. Né? Operavam em seu território. Kiev mudou de mão 5 vezes em menos de um ano. Ou seja, né? Virou um caos militar. Né? Tá certo? Bem, o governo que sucedeu a de Choropadsky, né, liderado por Volodymyr Vinichenko e Simon Plitiura, né, recorreu aos franceses que haviam desembarcado, né, tá faltando aqui, desembarcado nas costas do Mar Negro. Eu já li, inclusive, né, um artigo sobre esse desembarque. Foi em Odessa, em outros portos do Mar Negro, né, e que foi um fiasco. Né, foi um fiasco. Eles duraram pouco tempo, né, porque os franceses, inclusive, enfrentaram os exércitos bolcheviques e eles ficaram impressionados com a disciplina, porque eram formados por maior parte por operários. A população participou das lutas contra os franceses, eles ficaram horrorizados, né, porque achavam que chegaram ali, os bolcheviques iam sair correndo
E a população ia aplaudir. Não, os bolcheviques não saíram correndo, lutaram, e a população foi agressiva com eles. Né? Então, bem, acabaram saindo. Né? Até porque também os bolcheviques, né, começaram a instigar na tropa francesa, né, as revoltas. O que vocês estão fazendo aqui, longe do país de vocês? Nós aqui já derrubamos o governo que causou que causou a guerra, né, essa guerra que matou muito de vocês, matou muita gente. O que vocês estão fazendo aqui? Aí eles começaram também a não querer lutar, não querer lutar. Aí isso aconteceu com várias intervenções, né, com as tropas inglesas que desembarcaram em Murmansk, em várias tropas que participaram, que entraram na Rússia para derrubar o governo bolchevique. Né? Bom, um pequeno contingente bolchevique penetra na Ucrânia, tá certo? E aí o que acontece? As tropas ucranianas se ligam a eles. Quando eles chegam em Kiev, o pequeno exército estava um grande exército, né? Mas são atacados por Denikin e por Pletiura. Pletiura já um líder, né, da Ucrânia, né, que sucedeu a Choropadsky, né, que foi colocado pelos alemães. Né? Então, os alemães colocaram o Choropadsky e foi substituído, né, pelo chamado diretório, né, no qual o Pletiura era um dos líderes. Né? Então, ele então ficou comandando o exército que foi financiado pelos alemães, né, formado pelos alemães, né, do Hetmanato. Né? Só que a parte das tropas de Pletiura já se engrossaram as tropas bolcheviques, mas parte não ingressou. E essa parte não ingressou, atacou as tropas bolchevistas. Né? Denikin era um branco, um general branco, vinculado ainda à monarquia, que queria restaurar a monarquia. Né? E também contou financiamento internacional. Né? E ele constituiu um exército de cossacos no sul do país, tá certo? Na região do Don, ou melhor, do Kuban, que é ali, quando você está na península da Crimeia, que é uma península. Atravessa a ponte que a conecta, né, agora com a região de Kerch, né, vai na região de Kerch, passa pela ponte que passa sobre o Estreito de Kerch, né, ali você entra nessa região, né, da Rússia, né, do Kuban. E ali tinham os cossacos do Kuban, né, que parte deles, né, não os cossacos do Don, os cossacos da região do Donbass, né, da bacia do Don, vão, em grande parte, a grande maioria, né, apoiar os bolcheviques. Aliás, essa região da Ucrânia, né, que hoje os russos estão ajudando, na verdade estão dando apenas o suporte de artilharia, etc., para que os milicianos de Lugansk e Donetsk recuperem, né, tomem as cidades do Donbass, que estão nas mãos do exército ucraniano. Né? Essa região virou um centro, desde o início, um centro bolchevique, né? Um centro de concentração de bolcheviques. Bem, então, ou seja, né, isso tudo, o governo que tinha, né, que tinha substituído o governo de Choropadsky, né, que foi substituído por um governo bolchevique, que acabou caindo, né, porque as tropas de Denikin e Pletiura vão entrar em Kiev, tá certo? Só que a desintegração aí, né, a guerra, Segunda Guerra Mundial, a Rússia já tinha saído fora, né? E aí começa a desintegração das potências centrais, né? E o Império Austro-Húngaro, né,
austro-húngaro, né? Austro-húngaro, austro-húngaro, né? Vai se desintegrar em outubro de 1918. E aí, né? O que acontece, né? Na Galícia Oriental, né, vai haver uma briga, um conflito entre os ucranianos e polacos, né? Na Ucrânia, na Galícia Oriental e na Bucovina. Aliás, esse mapa aí nem dá para não, né? Não dá para ver não. Ali dá para ver a Galícia, né? A Galícia, tá certo? Está aqui, né? Quem que tá vendo a Galícia, né? Ok. Galícia, né? E não só, né? E também estavam lutando com outras nacionalidades, gente da Tchecoslováquia, da Romênia, da Hungria, né? E da alemães, né? Na Galícia, os ucranianos organizaram a República Nacional da Ucrânia Ocidental, né? Que caiu em julho de 1919 sob a pressão das tropas polacas, porque os poloneses, né, queriam manter a Galícia sob o seu domínio. Uai, mas ali não era um território de outra população? Não importa, né? Os poloneses que foram armados pelos franceses, tá certo? Foram armados, eles não se armaram a si mesmos, né? O que aconteceu? Eles quiseram manter o seu domínio anterior, né? De antes da partição da Polônia. Na verdade, a Polônia, quando vai ser armada pela França ela vai se tornar independente, né, da Rússia. Por quê? Porque, inclusive, né, a Rússia tinha as tropas russas tinham recuado, né? Vamos lembrar que o exército russo, né, se desintegrou, né, da Galícia se desintegrou. As terras polacas e as terras da Galícia foram desocupadas pelo exército russo, tá certo? E aí o que aconteceu? A Polônia, que tinha ganho a independência agora, né? Vai sair da Primeira Guerra Mundial reconstituída, né? Vai lutar para manter a Galícia, a região de Galícia, sob seu controle, manter o império, certo? O antigo império da Commonwealth, né? As tropas da República Nacional da Ucrânia Ocidental, né? RNUO, né? Fogem para a Ucrânia e se unem a Petliura, né? Só que e as forças da RNUO vão se colocar, depois de se unir a Petliura, na verdade vão se colocar sob o comando de Denikin, que era um general que queria a reconstituição como é que chama? Do czarismo. Quer dizer, uma coisa, a gente fica pensando assim, mas que loucura é essa? Que loucura é essa? É porque as tropas do Petliura estavam encolhendo, Petliura vai buscar refúgio na Polônia, porque ele vai sendo derrotado, né? O Denikin também vai ser derrotado pelas forças bolchevistas, né? E aí porque não tinha apoio popular, esse é fato, né? Não tinha apoio dos camponeses, os camponeses eram pró-bolcheviques. Por quê? Porque eles eram comunistas? Não, eles nem sabiam o que era comunismo, ninguém sabia o que era comunismo. Quem sabia era uma meia dúzia de operários, né? Os membros do Partido Comunista, né? Que não chamava Partido Comunista, né? Inicialmente, né? Partido Social Democrata, né? Que depois vai virar Partido Comunista, né? Mas os bolcheviques, né, eram divididos entre os bolcheviques e mencheviques, né, que tinham rachado, né, o Partido Social Democrata. Né? Mas isso é uma história longa, confusa, né? Nós não vamos abordar aqui para variar. Né? Então, as tropas de Petliura, né, foram encolhendo, foram sendo derrotadas, e ele fugiu, né, para a Polônia. E aí as forças da RNUO, né, se colocaram sob o comando de Denikin. Uai, mas o Denikin, se ele restabelecer o czarismo
a monarquia, será que ele vai dar espaço para uma Ucrânia independente? Dificilmente, né? Não? Só que a Petliura vai fazer um pacto com a Polônia para invadir a Rússia. Por que a Polônia queria invadir a Rússia? Ué, para reconquistar os territórios que ela conquistara do Império Russo lá atrás, quando da Commonwealth, né? E aí vão invadir a Rússia em abril de 1920. Vão chegar e vão, inclusive, ocupar Kiev. Né? Mas o esperado aumento do apoio camponês não aconteceu, para variar. Tá certo? Para variar. Aliás, os camponeses viram com hostilidade, tá certo? Essa penetração dos poloneses, né? Os poloneses abandonam Petliura, né? E vem um contra-ataque vermelho, cujas forças chegam até a Varsóvia, né? E aí ocorre um contra-ataque dos poloneses. É preciso, isso é uma história muito interessante, né? Tá certo? A chamada Milagre do Vístula. Vístula, ou Vistuia, né? É o rio que passa por Varsóvia, né? E que as tropas que contra-atacaram, russas que contra-atacaram, né? Soviéticas que contra-atacaram, né? O exército, chegaram nas portas de Varsóvia, né? Mas aí teve uns casos muito interessantes, né? O exército da Cavalaria Vermelha, que era o general Boudeny, né? E as tropas que estavam sendo lideradas por seu amigo, que era o Stalin, né? Não atacaram Varsóvia, foram atacar Cracóvia, né? Lá no sul. E aí isso enfraqueceu o Exército Vermelho e os poloneses contra-atacaram e derrotaram o Exército Vermelho, né? Bem, e aí finalmente há um tratado, né, de Riga de 21 de março de 1921, nós já estamos em 21, né? A Polônia manteve a Galícia, e assumiu a Volínia também, tá certo? Então pertencente à Rússia, né? E partes da Bielorrússia, né? Já então a Bucovina, que pertencia ao Império Russo, havia sido incorporada à Iugoslávia, tendo a Hungria cedido a Transcarpática, onde estavam os rutenos, os russos de além, né, dos Cárpatos, né, para a Tchecoslováquia. Aqui está, né, o que aconteceu, né, o que aconteceu com não sei o que é bom. Isso aí está bom. Acho que agora está melhor, né? Desculpem. Isso aqui sempre se desconfigura alguma coisa. Então aí está, né? Observem, né? Essas terras aqui, né? São as terras, né? Da Volínia, da Podólia, ou Podília, né? Tá certo? Observem que o que aconteceu, né? Os polacos, né, invadiram, inclusive, e chegaram a ocupar Kiev. Queriam a Ucrânia para eles de volta, pelo menos as regiões, né, mais a oeste da Ucrânia, né? Os russos vão contra-atacar e no final, né, o que vai acontecer? A Ucrânia, né, vai assumir, né, grande parte, né, tá certo, da Bielorrússia, na Bielorrússia, grande parte da Bielorrússia, né, Minsk não vai ficar nas suas mãos, né, mas vai pegar a Galícia Oriental, que já era dela, né, a Podólia, né, Podólia ou Podília, né, como eu falei, né, que está aqui, eu falei que estava ali, não, mas ela é ao sul, né, da Volínia, né. Então vai conquistar, ela tinha conquistado grande parte do território, né, da Rússia. Isso aí é um mapa, né,
E aí, que vai. Essa território aqui, é preciso dizer, né? Isso aqui era a Polônia. Opa. Traçar esse. Isso aqui era a Polônia, né? Ou se quiser, né? Vamos colocar essa região aqui, né? Polônia, as fronteiras da Polônia eram difícil. Grosso modo. Essa setinha aí tá por conta do. Então, o que acontece, né? Nós temos uma. Isso aqui era a fronteira da Polônia. A região de Galícia Oriental, né, estava sob domínio de quem? Do Império Austro-Húngaro, não era da Polônia. Tinha sido da Polônia há séculos. Mas bom, o que aconteceu? Com essa guerra marcha contra marcha, né, da guerra entre 1920 e 21 contra a Rússia e a Polônia, né, os poloneses conquistaram, né, conseguiram, né, eles não deram certo a ofensiva, né, mas inicial, né, que chegou a Kiev, né, mas eles acabaram ocupando grande parte, né, do Império Russo, né, inclusive Volhynia de volta, né, e parte da Bielorrússia, tá certo? Observe que aí, né, nós temos essa região toda aqui, né, é a Bielorrússia, tá certo? É a Bielorrússia. Então, parte da Bielorrússia, né, a Volhynia, né, e foi conquistada pelos poloneses, né, que já tinham entrado e conquistado a Galícia Oriental. Ou seja, né, ou seja, isso vai dar uma confusão danada no futuro, como nós vamos ver, né? Mas é interessante observar isso, né? Tá certo? Bem, com isso, né, nós terminamos o nosso vídeo por hoje, né? Porque o que a guerra civil, aliás, é preciso dizer uma última coisa sobre essa guerra. Se vocês entrarem no YouTube, tem, né, um filme, que eu acho que está em inglês, né, dessa guerra. Né, um filme meio. E o filme começa, né, ele vai dizer o seguinte, que os comunistas russos queriam, né, estavam invadindo a Polônia, que queriam ocupar o resto da Europa, assim, levar o comunismo para o resto da Europa. Né? E quando eu vi essa bobagem, né, eu penso assim, poxa, a Rússia, como nós vamos ver, estava semi-destruída, né? Anos de guerra civil, e aí ainda queria, e sabia, os russos, o Lenin não era nenhum ignorante, né? Sabiam que ele não tinha condição de lutar, né? Mal de expulsar o exército ucraniano, né? Eventualmente chegar a Varsóvia, né? Mas como aconteceu, né? Aconteceu, mas não deu certo, né? Mas, quer dizer, o filme já dizia que os poloneses tinham evitado a queda da Europa. Tenha paciência, né? Tenha paciência. Vocês querem que quem acredite nisso? Quem não conhece a história, né? Ameaça vermelha. Ameaça vermelha, a Rússia não ameaçava ninguém. Na verdade, ela tinha sido invadida por 17 países. Sabe? Ela custou a sobreviver. E como é que ela vai invadir os outros países da Europa, né? Então essa ideia é uma ideia maluca, né? É uma ideia que não tem nenhum fundamento histórico, né? Aliás, nós estamos fazendo esses vídeos, né, como nós falamos, para jogar um pouco de luz nessa história da guerra da Ucrânia, né? Porque não é possível as coisas que estão sendo ditas por aí. Bom, nós vamos ficando por aqui, nós vamos passar para o outro item do programa, né? do programa da nossa série de vídeos sobre a economia política da guerra da Ucrânia, né? Então, mas por enquanto nós ficamos por aqui. Agradecemos a todos. Esperem que aqueles que que tenham gostado, deem um like aí, coloquem um gostei, né, no
no, no vídeo, né? Isso ajuda que favorece a que outras pessoas vejam esses vídeos, né? E esperamos contar consigo, com todos vocês, né? No nosso próximo vídeo. Obrigado por nos ter escutado até esse momento.